Em um domingo aparentemente comum, Daniela encontra um envelope selado com cera vermelha que carrega instruções enigmáticas sobre seu passado. Movida pela curiosidade, ela parte em uma busca que a leva de arquivos secretos até encontros emocionantes com pessoas que jamais imaginou rever. Em poucos instantes, você descobrirá como uma simples carta é capaz de desenterrar segredos enterrados há décadas e unir destinos de uma forma surpreendente. Daniela acordou com o sol invadindo pelas frestas da janela, projetando linhas quentes sobre o tapete antigo de sua sala. Era domingo, o mesmo ritual de sempre: café forte, pão caseiro e o silêncio reconfortante de quem vive sozinha, mas não solitária. Seus pensamentos flutuavam entre as páginas do livro que tentava ler e os planos para aquela tarde de pesquisa na biblioteca municipal, onde trabalhava como bibliotecária. Nada prenunciava o que estava por vir. Foi então que ela ouviu o som abafado de algo sendo deixado em sua porta, um leve estalo de madeira. A campainha não tocou. Aliás, ela nem costumava usar a campainha aos domingos. Curiosa, levantou-se, calçando apenas chinelos, e se aproximou. No chão, encostado na soleira, estava um envelope envelhecido, sem remetente, sem selo. Apenas aquelas bordas amareladas e o lacre de cera vermelho, quase intacto. Um frio gostoso percorreu sua espinha. Daniela pegou o envelope com cuidado, examinando cada detalhe: as ranhuras da cera, as manchas de umidade e o papel áspero, de fibra grossa, que provavelmente vinha de um lote antigo. Seu coração acelerou. Havia algo naquela peça que parecia um artefato arqueológico, um objeto já esquecido pelo tempo, ressurgindo para contar uma história. Mas qual história? E por que ela? Ela levou um envelope para a cozinha, colocando-o sobre a mesa de madeira rústica onde costumava tomar seu café. A luz da manhã delineava o lacre como se fosse um farol. Mesmo hesitando, sentiu a necessidade de abrir. Usou a ponta da faca cuidadosamente, raspando a borda da cera. Um estalo seco e o selo caiu, quebrando-se em pequenos pedaços. Daniela respirou fundo. O ato simples de rasgar aquela cera a deixou ansiosa, como se violasse um santuário íntimo. Dentro, 2 folhas amareladas, escritas à mão com uma caligrafia firme, mas levemente tremida em alguns traços. A primeira frase já fez o mundo dela tremer. Daniela, você não nasceu na família que te criou. Sua história começa em outro lugar, e este documento prova isso. Ela sentiu as mãos suarem, mas manteve o olhar fixo. Conforme prosseguia a leitura, descobriu instruções: um endereço, Rua das Acácias, número 45, ONG Raízes de Luz, e um alerta para levar apenas aquilo, sem comentar com ninguém. Um fragmento de foto estava preso por um pedaço de fita, uma imagem borrada, mas que revelava traços inconfundíveis de sua própria fisionomia, os mesmos olhos verdes que ela via no espelho toda manhã. A mistura de medo, curiosidade e excitação a dominou. Medo do que poderia encontrar, talvez nada além de decepção. Curiosidade sobre quem seria capaz de escrever aquilo e, principalmente, sobre a verdade que se escondia por trás de cada palavra. Excitação por finalmente ter um sinal de que sua vida tranquila poderia não ser tão comum quanto ela pensava. Daniela voltou o olhar para a rua deserta à sua frente, sentindo o peso do envelope em suas mãos. A brisa leve sacudia as folhas das árvores como se sussurrasse segredos antigos. Ela sabia que a partir dali não haveria mais volta. Precisava ir a Raízes de Luz. Precisava entender. Mas antes de tomar qualquer decisão, seu celular vibrava. Uma mensagem da melhor amiga perguntando se ela ainda ia tomar café antes de seguir para o trabalho. Imediatamente, um conflito interno explodiu em sua mente. Deveria seguir a rotina e ignorar o envelope até um momento mais apropriado? Ou deveria largar tudo na hora, pegar as chaves do carro e partir para desvendar aquele mistério? O relógio marcava 9h15, o expediente começava às 10. Havia tempo, mas ele parecia se esvair a cada segundo. Daniela fechou os olhos, respirou fundo e tomou sua decisão. Pegou o casaco e o envelope, guardou-os com cuidado em sua bolsa e saiu apressada para o carro.
A cidade litorânea despertava ao fundo. Gaivotas voavam, barulho de ondas distantes e casais passeando na calçada. Mas para ela, tudo mudara naquele instante. Um envelope tinha acabado de rasgar não apenas o lacro de cera, mas também as certezas da sua existência. E assim começa a jornada de Daniela em busca de sua verdadeira origem, entrelaçada com memórias que ela nunca soube possuir. Uma jornada que a levará a questionar cada afeto, cada laço de sangue e, acima de tudo, a si mesma. Quando Daniela estacionou o carro em frente ao prédio simples da ONG Raízes de Luz, seu coração ainda pulsava acelerado. A fachada branca, desgastada pelo sal do mar, parecia querer guardar segredos antigos dentro daquelas paredes. Ela segurou o envelope com força, como se ali estivesse toda a sua vida, e empurrou a porta de vidro. Ao entrar, o silêncio quase sagrado foi substituído por um leve farfalhar de papéis e o eco de passos discretos nos corredores internos. Nas paredes, retratos em preto e branco de crianças e famílias adotivas contavam histórias inteiras sem dizer uma palavra. Atrás de uma mesa de recepção, uma senhora de cabelos prateados e olhar sereno sorriu com gentileza. "Posso ajudar?" perguntou a voluntária, estendendo a mão. Daniela hesitou por um segundo, respirou fundo e respondeu, entregando o envelope já aberto. "Recebi isto. Diz que eu não sou da família que me criou. Disseram para vir aqui." A mão de Celeste tremeu levemente ao pegar o papel, mas o sorriso permaneceu firme. Ela convidou Daniela a segui-la por um corredor até uma salinha tomada por estantes de metal abarrotadas de caixas rotuladas por ano. Cada caixa era um baú de vidas transformadas, histórias interrompidas e recomeços autorizados. Celeste pediu que ela se sentasse diante de uma mesa coberta por uma toalha branca simples e começou a anotar seu nome completo, data de nascimento e alguns detalhes básicos sobre sua vida. Nada que Daniela não soubesse, mas tudo o que precisava para cruzar registros. Enquanto isso, ela observava com olhos atentos um mural de fotos em formato Polaroid, onde uma menina de cabelos claros e olhos verdes parecia encará-la. A semelhança era impossível de ignorar. Num gesto cuidadoso, Celeste pôs sobre a mesa 2 caixas marcadas CB1274 e disse que aquele era o arquivo confidencial de adoções sigilosas. Um frio correu pela espinha de Daniela ao ouvir o número. Ela abriu a tampa da primeira caixa e encontrou documentos impressos em papel envelhecido, certidões de nascimento retificadas, termos de tutela provisória assinados por um juiz, declarações de assistente social. Cada linha confirmava que sua certidão original havia sido alterada, datada de junho de 1997, e que a paternidade fora retificada em segredo para proteger 2 corações vulneráveis. Quando ela passou para o segundo pacote, uma série de fotografias antigas caiu sobre a mesa. Havia imagens de uma mulher jovem, de pele suave e olhar melancólico, segurando um bebê enrolado em manta creme. O mesmo bebê com o qual Daniela imaginara suas próprias memórias de infância. Seu peito apertou e ela sentiu o ar faltar por um instante. Um pedaço de papel dobrado chamou sua atenção. Era um bilhete manuscrito em tinta desbotada, com a caligrafia trêmula de quem escrevia sobre lágrimas. As palavras eram poucas, mas claras. "Minha filha, eu lutei para ter você de volta. Quando eu puder, voltarei." A saudade contida naquela mensagem pareceu rasgar o silêncio da sala. Daniela virou-se para Celeste, que a observava com compreensão. "Sei que tudo isso é difícil. Quer que lhe conte em detalhes o que sabemos sobre sua mãe biológica ou prefere olhar esses documentos sozinha, no seu tempo?" Daniela segurou o bilhete com força, respirou fundo e sentiu uma mistura de raiva, tristeza e esperança florescer ao mesmo tempo. Ela sabia que ali um novo capítulo de sua vida começava. Um capítulo de perguntas sem resposta, de encontros marcados pelo destino e de verdades a serem confrontadas. E apesar do turbilhão de emoções, uma certeza se formou no seu coração. Ela precisava continuar.
Quando Daniela ergueu o bilhete manuscrito, um frio percorreu sua espinha. Aquela caligrafia tremida era a voz de alguém que a buscara por anos. Sem separar fôlego, ela desdobrou as demais folhas que jaziam abaixo das fotos envelhecidas, apreendendo cada palavra como quem tateia para encontrar luz no escuro. As cartas começavam com datas espaçadas de meses, sempre marcadas por uma mesma saudade quase palpável. A primeira carta, datada de 12 de agosto de 1997, trazia um cabeçalho simples: para minha filha, se um dia me encontrar, e revelava a angústia de uma jovem mãe que, recém-saída da maternidade, havia sido forçada a abrir mão do bebê por falta de recursos. A tinta azul corria em linhas firmes, mas havia borrões que denunciavam lágrimas. Amor da minha vida, você era pequena demais para entender. Meu coração nunca descansou desde que deixei você naquela manhã clara de primavera. Minha mãe me acompanhou até o portão da creche e prometeu: em breve trarei sua filha de volta. Mas anos se passaram e a promessa se perdeu entre papéis e medo. Hoje, escrevo com a esperança de que esta carta te encontre inteira, para que você saiba, cada batida do meu peito te chama pelo nome que nunca pude sussurrar em teus ouvidos. Enquanto lia, Daniela sentiu o rosto arder. Não era apenas a notícia de que aquela mulher a amara, mas a intensidade de um amor que se mantivera vivo na dor do abandono. No rodapé, um endereço riscado e reescrito: Rua do Sossego, 112, antiga casa de Ana Clélia. O nome soava estranho. Ela jamais ouvira falar em Ana Clélia, mas fazia sentido. A foto nos arquivos mostrava olhos idênticos, o que sugeria que provavelmente aquele apelido escondia a verdadeira identidade de sua mãe. Sem intervalo, passou a segunda carta, de 3 de março de 1998. As palavras eram mais decididas, embora carregadas de culpa. Querida filha, escrevo de um lugar frio chamado Hospital Municipal. Quisera você ver o quanto me esforço para traçar meu nome limpamente em cada formulário. A secretária reclama de minha caligrafia, mas não reclamo, pois cada letra carrega a sua lembrança. Hoje me ofereceram um trabalho no campo, longe da cidade, mas temo que você esteja tão distante de mim quanto o sol de um dia nublado. Ainda assim, insisto em acreditar que um dia baterá à sua porta uma carta com meu abraço. Daniela fechou os olhos e por um instante pareceu sentir mãos trêmulas acariciando seus cabelos. A terceira carta, de 21 de dezembro de 1999, tinha postscriptum em tinta vermelha. Se tiver coragem, vá ao antigo galpão na Rua das Flores, onde eu trabalhei como costureira. Lá aguardo algo importante para você. Seu coração acelerou. Era uma pista concreta, um local que poderia abrigar mais do que memórias, talvez pertences, desenhos de infância, até um registro escrito por ela própria. Enquanto lia, Daniela imaginou aquela mulher jovem junto a máquinas de costura, criando um legado de esperança com pedaços de tecido. Ela se viu dentro da cena, as luzes fracas do galpão, o barulho regular do pedal, o aroma de tecido molhado após a chuva. Era como se, naquele instante, pudesse atravessar o tempo e sentar ao lado de sua mãe biológica, ouvindo-a falar baixinho sobre sonhos interrompidos. A quarta carta, datada de 14 de julho de 2001, interrompia o tom melancólico com uma decisão. Filha amada, descobri que ter você em meu peito não foi apenas um capricho de juventude, mas um destino tecido por Deus. Hoje possuo uma casa simples, alvoradas de galo cantando e o calor de uma pequena padaria onde sou responsável pelas fornadas. Mandei uma foto recente de mim e guarde-a com carinho. Quando nos encontrarmos, quero que saiba quem te esperou noite após noite. Daniela encontrou então um envelope lacrado dentro do maço de cartas. Um retrato recente de uma mulher de cabelos castanhos amarrados em coque, com linhas de expressão no rosto que traíam noites insones, segurando uma fornada de pães ainda quentes. Num canto da foto, uma inscrição fina em caneta preta. Ana Clélia, 24/2/1974.
O próximo fragmento possuía instruções para procurá-la em 3 pontos da cidade: a padaria Sol Nascente, na Praça da Estação, a antiga estação ferroviária desativada onde vendia pães nas tardes de inverno e um pequeno quarto alugado no sobrado da Rua das Flores, 78. Cada endereço era uma promessa de reencontro, mas também um labirinto de dúvidas. E se ela já não estivesse ali? E se Ana Clélia tivesse partido sem deixar vestígio? Daniela sentiu o peso da responsabilidade. Cada carta era mais do que palavras. Era um fio invisível que a ligava a uma mulher que sonhara com seu abraço. Ao mesmo tempo, o medo de encontrar uma estranha era paralisante. Mas havia algo ainda mais forte: a curiosidade de ver com os próprios olhos o rosto daquela que a gerara. Num impulso, ela guardou as cartas no envelope original e correu para o carro. A primeira parada seria a padaria Sol Nascente. Enquanto dirigia pelas ruas estreitas da cidade, as cartas dançavam na sua mochila como se a própria história desse saltos de ansiedade a cada semáforo. Ao olhar pelo retrovisor, ela quase esperava ver um vulto demorando-se atrás, mas somente o seu próprio olhar decidido refletia de volta. A padaria, de brises azuis descascados, exalava cheiro de fermento e calor humano. Atrás do balcão, uma mulher de avental surrado ajeitava as fornadas recém-saídas do forno. Daniela sentiu o coração disparar. Era aquela mesma mulher da foto, a postura, o olhar, o meio sorriso carregado de esperanças antigas. O tempo parecera suave com ela. "Posso ajudar?" perguntou a mulher, depositando pães de canela numa cesta. A voz, quando respondeu, tinha a textura daquelas cartas, ao mesmo tempo suave e firme. "Você é Ana Clélia?" balbuciou Daniela, segurando o envelope no peito. "E você deve ser minha filha", disse Ana, engolindo um salto na voz. Seus olhos brilharam e por um segundo o mundo silenciou. O encontro, tão esperado, aconteceu entre o aroma quente de pão e o silêncio carregado de emoção. Mães e filhas não precisavam dizer nada. Cada respiração mostrava o quanto estiveram apartadas. Ana segurou a mão de Daniela como se temesse perdê-la de novo. Daniela, por sua vez, deixava cair as barreiras construídas em 27 anos. Nesse instante, o passado e o presente se entrelaçaram. O cheiro da massa fermentando, as cartas amarrotadas na bolsa, os olhares que se encontravam pela primeira vez após uma vida inteira de perguntas. Daniela, então, percebeu que estava no limiar de um recomeço. Quando Daniela saiu da padaria Sol Nascente, o cheiro de canela ainda lhe parecia incrustado na pele, como um lembrete doce e doloroso daquele encontro. As cartas repousavam no banco do carona, um feixe de papéis amarelados que agora eram testemunhas vivas de um passado finalmente desvelado. Mas nem tudo era acolhimento. Havia perguntas não respondidas e detalhes que pareciam escapar entre as pontas dos dedos. A próxima pista a aguardava no antiquário, da Rua das Flores, número 78, onde Ana Clélia tivera vivido os meses mais difíceis de sua juventude. A caminhada até o sobrado antigo foi um mergulho na própria história. A calçada afundava em paralelepípedos quebrados e as fachadas ostentavam letreiros apagados pelo tempo. Daniela sentiu o coração acelerar a cada passo, como se andasse sobre as linhas tênues que separam passado e presente. Ao dobrar a esquina, o sobrado surgiu atrás de uma cerca de ferro retorcido. Um casarão de janelas altas, com tinta verde escura descascando em lâminas finas. O portão rangeu quando ela o empurrou e um vento cálido trouxe o odor de mofo e madeira antiga. No interior, a poeira cintilava nos feixes de luz que entravam pelas frestas das janelas. Havia móveis cobertos por lençóis brancos, retratando silhuetas de sofás e aparadores que já não mais eram usados.
Passos leves ecoaram no corredor enquanto Daniela avançava, sentindo cada ranger do assoalho como se ele sussurrasse segredos antigos. Ela encontrou num canto escuro da sala de estar uma mesa de costura, a mesma máquina Singer, descrita na carta de 1999. O pedal estava enferrujado, mas a agulha ainda reluzia sob o pó, como um vestígio do labor de Ana Clélia ali, dentre retalhos de tecido. Daniela tocou a máquina com delicadeza, as pontas dos dedos sentindo as imperfeições do metal frio. Do outro lado da mesa, um baú de madeira escura repousava fechado, parcialmente enterrado sobre uma pilha de revistas antigas. Respirando fundo, ela abriu o baú e fez um esforço para erguer a tampa que rangia alto. Lá dentro, encontrou cadernos de esboços, recortes de tecido costurados precariamente e um envelope selado com fita vermelha, diferente de qualquer selo das cartas anteriores. Sem hesitar, ela agarrou o envelope e quebrou o lacre. De dentro, retirou uma série de páginas manuscritas por Ana Clélia, mas em caligrafia diferente. Não era o traço trêmulo das cartas de mãe aflita. Havia firmeza e urgência naquelas linhas. Eram páginas de um diário, datadas entre 2000 e 2002, quando a mãe biológica trabalhara como costureira para sustentar o aluguel e manter viva a esperança de rever a filha. Nas primeiras linhas, Ana confessava um medo profundo, o medo de que, se alguém descobrisse a verdade, ela perderia toda a estabilidade conquistada. "Tenho tanto medo de recomeçar e fracassar de novo", escreveu. Daniela sentiu um nó no peito ao ler a dor contida em cada palavra. Mas à medida que folheava, descobriu relatos de pequenos momentos de alegria. Um sorriso roubado de uma criança vizinha que aprendia a tricotar, o som de sua própria voz narrando histórias para manter viva a sensação de lar, o som do mar ao longe, lembrando-lhe o perfume de bebês recém-nascidos. Em um trecho, Ana descrevia uma visita que fizera secretamente à creche onde deixara Daniela. "Sentei no banco de madeira e a vi, alegre, correndo entre as crianças. Meu coração explodiu por dentro, mas ansiei por um passo de fé. Quis levá-la, mas o medo me deteve." Daniela pôde quase escutar o choro contido naquela confissão. Enquanto lia, um papel dobrado dentro do diário chamou sua atenção. Era uma carta escrita para o futuro, endereçada a ela, mas jamais enviada. A caligrafia mesclava traços firmes e manchas de tinta, como se a autora escrevesse ao mesmo tempo em que soluçava. A carta dizia: "Se você um dia ler isto, espero que entenda meu temor. Não fui corajosa o suficiente para lutar por você naquele dia claro de primavera, mas lutei todos os outros dias para sobreviver na esperança de ser digna de seu amor. Guarde estas páginas como prova de que, mesmo ausente, minha alma nunca deixou de amar a sua." Daniela sentiu lágrimas escorrerem. As palavras vinham como punhais e bálsamos ao mesmo tempo. A história de Ana Clélia não era apenas de abandono, mas sim de uma coragem silenciosa, costurando a própria vida para um dia encontrar espaço para o reencontro. Ela percebeu que aquela mulher havia enfrentado uma batalha que Daniela nunca imaginara: o preconceito, a pobreza e a solidão. Cada página era um convite para compreender que o vínculo entre mãe e filha existia muito antes do abraço final na padaria. Com o diário em mãos, Daniela percorreu cada centímetro do sótão, buscando mais vestígios. Encontrou uma caixa metálica onde Ana guardara fotografias de roupas que criara para clientes, modelos de vestidos, croquis detalhados e até cartas de agradecimento. Cada item contava não só a habilidade manual de Ana, mas também o quanto ela se dedicara a construir uma vida honesta. Daniela lembrou-se das fotografias antigas de sua infância e compreendeu que sua própria paixão por livros e histórias devia-se, em parte, às leituras que a mãe fazia em voz alta para si mesma, no improviso de uma casa escura e fria. Quando finalmente desceu pelas escadas rangentes, o sol já começava a declinar no horizonte.
A cidade ganhou tonalidades de laranja e dourado, e Daniela sentiu a urgência de levar o diário para compartilhar com Ana Clélia. Mas ao chegar na rua, percebeu algo que lhe gelou o sangue. O envelope original estava agora vazio no banco do carona. Alguém o retirara ali, ou talvez nunca tivesse sido deixado ali, como se toda a história tivesse sido um convite para testar sua determinação. Ela correu de volta até o sobrado, mas encontrou apenas portas fechadas e silêncio absoluto. O portão estava trancado, não havia sinal de um bilhete ou marca de presença recente. No chão, esquecida, jazia apenas uma única página arrancada do diário, um aviso sucinto em tinta vermelha. Continue sozinha, só assim saberá quem realmente confia em você. O coração de Daniela disparou. Aquele recorte era um teste, ou quem sabe um ato de sabotagem. Mas ela sabia que não poderia desistir. As pistas restantes ainda a aguardavam. O endereço da antiga estação ferroviária e o sobrado na Rua do Sossego. Mais do que nunca, Daniela sentia-se chamada a avançar, num duelo entre medo e esperança, sabendo que cada passo a levaria mais perto da verdade e talvez de um novo começo. Quando Daniela deixou para trás o sobrado abandonado da Rua das Flores, a noite já caía, tingindo o céu de púrpura e laranja. Em suas mãos tremiam as páginas arrancadas do diário de Ana Clélia, mas em seu coração havia também a urgência de seguir adiante. Ela se acomodou no banco do carro e, munida de uma lanterna, consultou as últimas linhas da carta que indicavam um terceiro ponto de encontro, a antiga estação ferroviária desativada, palco das tardes de inverno em que Ana vendia pães para os viajantes distraídos pelo frio. As ruas estavam silenciosas, cada farol iluminava breves trechos de calçadas vazias. Chegando à estação, encontrou o portão enferrujado entreaberto, como se a história a chamasse para dentro. O edifício, construído em tijolos vermelhos escurecidos pelo tempo, exibia trilhos corroídos que ainda brilhavam sob a luz tênue da lua. A Daniela atravessou a plataforma sentindo os ecos de passos que ali ressoavam décadas atrás, quando os trens chegavam carregados de promessa. Ao mirar a lanterna pelos vagões vazios, percebeu que alguém havia deixado uma cesta antiga apoiada em um descanso de ferro. Dentro, um pano de prato bordado com as iniciais AC envolvia um pedaço de pão caseiro, ressecado pelas horas, mas ainda conservando o cheiro inconfundível de canela e fermento. Ao lado, um bilhete curto, escrito em tinta preta. Quem busca a verdade deve provar primeiro do passado. Daniela, com o coração acelerado, abriu o pano e notou, preso por um clipe, um cartão postal amarelado de 2002, mostrando a estação em plena atividade, trens fumegantes e passageiro com malas de couro. No verso, uma linha à mão. Este é o lugar onde te vi pela primeira vez correndo entre as pessoas, rindo sem saber o quanto me doía não poder segurá-la. Sentiu-se invadida por uma mistura de alegria e melancolia, como se a memória de Ana pulsasse naquele objeto simples. Determinou então entrar no prédio principal da estação. Lá dentro, bancos de madeira rangiam sob o peso do passado. Num compartimento fechado, descobriu um armário metálico contendo uma caixa de música antiga. Ao girar a chave, saiu uma melodia suave que Ana mencionara no diário. A canção que as mães tocavam para acalmar bebês nos dias frios. Dentro da caixa, um relicário com um retrato de Ana segurando um bebê embrulhado em manta creme, a mais antiga imagem de Daniela jamais vista. Ao tocá-lo, ela sentiu lágrimas escorrerem, reconhecendo ali não apenas uma foto, mas o elo que resistira ao tempo. Porém, ao tentar a colocar o relicário de volta, notou gravado na parte interna da tampa um endereço final. Rua do Sossego, 112. É lá que tudo se completa. Nesse instante, ouviu passos apressados no corredor vazio e, ao voltar-se, viu apenas a porta se fechando lentamente. Sabia que aquele era o sinal para partir rumo ao desfecho de sua busca.
Quando Daniela chegou à Rua do Sossego, o frio da madrugada já havia dado lugar a uma brisa suave que balançava as folhas secas no chão. O número 112 surgia em uma placa de metal verde escuro, parcialmente coberta por era, como se a casa tentasse se esconder do tempo. Ela apertou o relicário contra o peito, sentindo seu peso simbólico, e caminhou pela calçada de pedras irregulares até o portão de grade antiga que rangeu ao ser empurrado. Lá dentro, o quintal era uma mistura de jardim descuidado e ervas silvestres que floresciam em meio às pedras. Um banco de madeira pintado de azul turquesa, com a tinta lascada, estava virado de lado, como se alguém tivesse partido às pressas. Sem hesitar, Daniela empurrou a porta de entrada que rangeu alto, anunciando sua chegada. O interior da casa exalava um aroma de flores murchas e lenha queimada, lembrando-lhe a padaria de Ana, calor e aconchego misturados com o cheiro forte de farinha. Havia móveis humildes, uma mesa de jantar de madeira rústica, cadeiras com palha gasta e um armário de portas de vidro que exibia alguns utensílios antigos, potes de cerâmica e um bule com pequenas rachaduras, mas ainda funcional. No centro da sala, uma foto grande emoldurada. Era Ana Clélia no dia de sua formatura como costureira, segurando um certificado amarelado pelo tempo. Aos pés do quadro repousava um vaso de flores secas, um buquê de lavanda, que, dizem as cartas, era o perfume favorito de Ana quando pensava em Daniela. Daniela respirou fundo e seguiu até a escada para o piso superior, cada degrau rangendo como notas de uma melodia triste. No topo, um corredor estreito levava a duas portas, uma fechada com trinco, provavelmente o quarto de Ana, e outra entreaberta, com um feixe de luz escapando pela fresta. Ela empurrou essa porta e entrou em um pequeno escritório. Uma escrivaninha antiga coberta por papéis amarelados e recortes de cartas, cadernos com capa de couro e vários desenhos de vestidos. Em um canto, uma cadeira de balanço dava sinais de uso recente, como se alguém se levantasse poucos instantes antes de Daniela chegar. No centro da escrivaninha havia um envelope com seu nome escrito à mão em tinta preta. O último presente de Ana para ela. Daniela segurou o envelope com as mãos trêmulas e abriu-o cuidadosamente. Dentro, encontrou um manuscrito, não uma carta, mas um conto escrito em primeira pessoa, titulado Meu Desejo Cumprido. Uma narrativa que alternava memórias de angústia e alegria, escrita como se Ana falasse diretamente ao coração da filha. Nas primeiras linhas, Ana descrevia o momento em que a viu pela primeira vez em seus braços de voluntária. Sua pele era tão macia quanto a brisa do mar. Seus olhos, um espelho da esperança que eu havia perdido. Daniela sentiu a voz de Ana ecoar em cada frase, como se estivesse em pé ao seu lado, lendo devagar, relembrando cada instante vivido no passado. À medida que avançava no texto, descobria detalhes que não constavam em nenhum documento. O cheiro de pão recém-assado que embalava suas noites de espera, a melodia improvisada que ela tocava em uma caixinha de música para acalmar seu choro, o cheiro de jiló que Ana detestava, mas insistia em preparar porque lembrava-lhe de comida de casa. Havia também uma passagem sobre o que Ana sentiu ao montar um armário de recordações no sótão, o mesmo sótão que Daniela visitara no sobrado da Rua das Flores. Cada objeto colocado ali era um fio de esperança, um lembrete de que eu precisava continuar, mesmo quando pensei em desistir. No final do manuscrito, Ana deixava uma instrução singela. Guarde este conto no seu coração. E se algum dia precisar de orientação, leia estas palavras antes de dormir. A última frase, escrita com caligrafia firme e sem manchas de lágrima, dizia: "O amor que nos une é mais forte que qualquer ausência." Daniela ergueu o olhar e percebeu a porta trancada, o quarto de Ana. Respirou fundo, sabendo que o momento de bater estava próximo. Com cautela, alcançou o trinco, sentindo o frio do metal sob os dedos e o girou.
A porta se abriu para revelar um quarto simples, com uma cama de solteiro coberta por uma colcha de retalhos em tons de lavanda e azul. No criado mudo, um pequeno porta-retratos exibia uma foto de Ana sorrindo, de pé ao lado de um grupo de amigas na época em que trabalhava na creche. Ao lado, um caixote de madeira com mais cartas lacradas, todas endereçadas a Daniela, mas nunca enviadas. Seu corpo estremeceu ao descobrir que havia mais mensagens que ela ainda não havia lido. Cada carta faria parte de outro capítulo daquela história compartilhada. Daniela sentou-se na beirada da cama, abraçou o manuscrito em seu peito e, por um momento, deixou-se levar pela emoção pura. A mistura de alívio, gratidão e a sensação avassaladora de que finalmente tinha um lugar ao qual pertencia. Antes de sair, ela fechou com cuidado cada carta que encontrara, trancou a porta do quarto e desceu as escadas lentamente, saboreando o silêncio da casa que agora sentia como um lar. Ao chegar na sala de estar, notou que o vaso de lavandas fora reposicionado sobre a mesa central, como se alguém, talvez o próprio espírito de Ana, quisesse que aquelas flores continuassem vivas, mesmo em suas pétalas secas. Daniela se pôs em pé, ajustou a alça da bolsa onde guardava o manuscrito e respirou fundo uma última vez. Lá fora, o sol começava a despontar no horizonte, tingindo o céu de tons rosados. Era o amanhecer de um novo dia e de uma nova vida. Quando o primeiro raio de sol atravessou a janela do quarto de Ana Clélia, Daniela sentiu o calor invadir sua pele como um abraço há muito esperado. Ainda segurando o manuscrito de Meu Desejo Cumprido, desceu as escadas com cuidado, cada passo ecoando no piso de madeira como se marcasse o ritmo de um coração que finalmente encontrara seu lugar. Lá embaixo, a sala estava silenciosa, exceto pelo som suave do vento brincando com as folhas secas depositadas no vaso de lavandas. Daniela aproximou-se da janela, observando o quintal que agora parecia menos esquecido e mais repleto de possibilidades. Como se cada planta dormisse apenas aguardando sua volta à vida. Ela sabia que o reencontro físico com Ana Clélia fora apenas parte da jornada. Agora vinha o desafio de integrar o que descobrira sobre seu passado com a vida que construíra até ali. Sua família adotiva, amorosa e protetora, esperava por ela numa ligação agendada para aquele amanhecer. O telefone, apoiado na estante ao lado do retrato de formatura, vibrava intermitente. Ao atender, a voz de sua mãe adotiva, emocionada, soou tão familiar quanto reconfortante. Daniela, meu amor, estamos aqui para tudo o que você precisar. A filha respirou profundo, segurou o relicário e pensou em como transmitir tudo de uma só vez. A carta, as fotos, o diário, os contos, a revelação de sua história verdadeira. Mas ao invés de palavras, ela permitiu-se apenas um suspiro carregado de alívio. Mãe, acho que encontrei as respostas que tanto buscava. Depois da ligação, decidiu dar um último passeio pela casa antes de partir. Caminhou até a porta trancada do quarto de Ana e, como quem fecha o capítulo de uma carta escrita com tinta indelével, girou o trinco para fora, garantindo que aquele espaço ficasse guardado para sempre na lembrança de ambas. No corredor, parou diante do armário de vidro que abrigava utensílios antigos. Recordou as linhas do conto manuscrito, a menção ao bule com pequenas rachaduras, o buquê de lavanda e o quadro de formatura. Detalhes tão íntimos que pareciam confidências sussurradas em noites insonas. Como última homenagem à mãe biológica, recolheu as cartas endereçadas, o diário, as fotografias e o manuscrito. Fechou o envelope original, agora repleto de documentos e memórias, e sentiu o coração pulsar, com uma determinação serena. Ela se tornaria guardiã de toda aquela história, guardando cada fragmento com o cuidado de quem preserva um relicário de afetos. Ao sair, percebeu que o portão, antes rangendo, fechara-se silenciosamente, como se Ana tivesse dado a ela também a chave para aquele novo começo. No carro,
Enquanto dirigia de volta à cidade, marcada por tantas lembranças cotidianas, Daniela revisitou mentalmente cada etapa de sua busca. Pensou na carta misteriosa que acendera tudo, na recepção silenciosa da ONG, no baú de arquivos, no reencontro com Ana na padaria, no sobrado esquecido, na estação desativada e, finalmente, na casa de número 112. Cada cena tinha sido uma porta aberta para um mundo que antes existia apenas em pedaços de papel e fotografias. Agora, não havia mais divisões entre passado e presente. Havia apenas a trama completa de sua própria história. Ao chegar em casa, foi recebida por seus pais adotivos com abraços demorados e lágrimas de alegria. Eles ouviram atentamente cada detalhe da jornada. Os bilhetes lacrados, o diário, o conto de Ana, e, embora tenham sentido a dor de saber que a filha tivera sua origem distante, acolheram-na com o mesmo amor incondicional de sempre. Aquela manhã se transformou num banquete de reencontro, café, pão caseiro e a emoção de quem finalmente compreende o quanto cada escolha do passado moldara o presente. No fim da tarde, Daniela sentou-se à mesa de sua sala de estar, debruçou-se sobre o conto manuscrito e decidiu escrever suas próprias palavras de gratidão. Sabia que uma história tão rica merecia ser compartilhada, não apenas entre ela e as mães que a amaram, mas com o mundo. Planejou então um vídeo especial para seu canal, narrando toda a jornada, com respeito e emoção para inspirar outras pessoas a buscarem suas próprias verdades. Enquanto escrevia, fechou os olhos e, por um instante, sentiu a presença suave de Ana ao seu lado, protegendo-a com aquele amor que atravessara décadas e fronteiras. Ela entendeu que o vínculo entre mãe e filha não se mede apenas pela convivência, mas pela intensidade de um amor que nunca se apaga, mesmo diante das maiores incertezas. Em um domingo aparentemente comum, um envelope lacrado com cera vermelha surge à porta de Daniela, anunciando uma verdade que ela jamais imaginou existir. Entre arquivos esquecidos e encontros inesperados, cada pista irá revelar segredos familiares guardados há décadas. À medida que Daniela avança, o passado e o presente se entrelaçam, preparando o terreno para um momento decisivo que mudará para sempre o destino de 3 mulheres. Prepare-se, o mistério está prestes a ser desvendado. Quando Daniela pousou os olhos pela primeira vez no manuscrito de Meu Desejo Cumprido e revivenciou cada memória revelada por Ana Clélia, uma onda de questionamentos tomou conta de sua mente. Embora tivesse abraçado o reencontro e integrado o passado ao presente, restavam dúvidas profundas sobre o que seu futuro agora reservava. No silêncio reconfortante da sala, ela percebeu que a jornada não terminava com o aperto de mãos na padaria, nem com o relato compartilhado com seus pais adotivos. Aquela história, viva em papéis e fotografias, ainda pulsava com promessas e medos ocultos. Daniela fechou o diário e deixou-se levar por uma reflexão intensa. Por anos, ela tivera uma única verdade: o amor de seus pais adotivos. E, de repente, aquela verdade se multiplicara. A cada novo documento, sentia a responsabilidade de honrar não apenas o sacrifício de Ana Clélia, mas também o afeto que a criara como filha legítima. A dualidade entre essas duas realidades orbitava em sua mente como uma dança delicada. Como equilibrar o sentimento de gratidão com a urgência de construir vínculos que até então existiam apenas em lembranças alheias? Uma imagem a perturbava: o baú de esboços de tecido que descobrira no sótão do sobrado e o relicário do bebê no vagão da estação. Aqueles objetos eram fragmentos de sonhos interrompidos, mas também símbolos de esperança renovada. Ela percebeu que, para avançar, precisava enfrentar seus próprios medos. O medo de desapontar Ana caso não correspondesse às expectativas de quem a aguardara por décadas, e também o medo de ferir os pais adotivos com a intensidade do seu novo laço. Deixar de viver plenamente um dos amores pareceria uma traição silenciosa. No meio desse turbilhão,
Uma ideia floresceu com clareza. Era hora de organizar um momento de reconciliação ampla, reunindo as duas famílias em um único espaço. Mas onde e como? Ela imaginou um encontro no jardim de sua casa, com o aroma de café e pão caseiro, unindo a mesa de madeira onde crescera com o quintal florido que agora representava o refúgio de Ana. Visualizou abraços trocados sobre a luz suave do final de tarde, o riso certeiro de suas mães lado a lado e talvez o choro de alívio de quem enfim veria dois mundos se unirem. Ao planejar esse momento, Daniela sentiu o peso logístico e emocional que o convite representaria. E se alguém se sentisse excluído? E se as histórias, por mais verdadeiras, causassem dor insuportável? Entretanto, recordou cada carta de Ana, especialmente o trecho em que ela suplicava que seu amor fosse reconhecido, mesmo ausente. Meu maior desejo é que você sinta meu abraço em cada amanhecer. Naquele instante, Daniela entendeu que convidar seus pais adotivos e biológicos para um mesmo abraço não seria apenas um ato de coragem, mas também de justiça afetiva. Enquanto arrumava a sala para visualizar esse cenário, movendo o vaso de lavandas para o centro da mesa, estendendo a toalha de linho que pertencia à família adotiva, ela notou o relicário brilhando sobre a luz que entrava pela janela. Era o símbolo perfeito de união. Dentro, as iniciais AC gravadas em metal antigo, lembrando que aquele elo sobrevivera a décadas de silêncios e medos. Decidiu então enviar uma última carta à mãe biológica, informando o dia e o local do encontro, e preparar um telefonema especial para seus pais adotivos, compartilhando seu plano de coração aberto. Por fim, recostou-se na poltrona usada por Ana em suas visitas à creche, um móvel simples, mas carregado de memórias, e respirou profundamente. A expectativa era alta, mas ela se sentia pronta. Havia chegado o momento de transformar toda a narrativa descoberta em um novo capítulo escrito a várias mãos, onde o amor seria o grande protagonista. Quando o sol da manhã seguinte aqueceu suavemente o jardim da casa de Daniela, ela saiu para conferir se tudo estava pronto para o grande encontro. As cadeiras de vime, alinhadas em semicírculo ao redor da mesa de madeira, receberam almofadas bordadas com delicados padrões florais, mesclando as lembranças da família adotiva e os tons suaves que Ana Clélia tanto apreciava. O relicário descansava sobre um pequeno altar improvisado, ladeado por buquês de lavanda recém-colhidos e por um cesto contendo bilhetes especiais, um para cada participante, com palavras selecionadas por Daniela para expressar gratidão, perdão e esperança. Pouco depois, o som do portão rangendo anunciou a chegada dos primeiros convidados, os pais adotivos de Daniela, seu sorriso acolhedor e as mãos entrelaçadas que jamais a deixaram duvidar do amor incondicional. Em seguida, surgiu Ana Clélia, vestida com um vestido simples, cor de pêssego, segurando um lenço bordado pela própria mãe adotiva de Daniela anos atrás. O coração de Daniela bateu forte ao vê-las conversando timidamente, em silêncio respeitoso, antes de se aproximarem sob o mesmo céu aberto. Sem interrupções de qualquer tipo, Daniela conduziu todas até o centro do semicírculo. Com voz firme, porém trêmula de emoção, começou a falar. Este momento é para celebrar o amor que nos une, um amor que transcende... As palavras emergiram do peito com naturalidade. Lembrou as cartas de saudade, o diário de sonhos, o reencontro mágico na padaria, a máquina de costura abandonada, o relicário na estação. Cada detalhe foi resgatado de forma orgânica, como se cada lembrança fosse um fio que tecia a tapeçaria das suas vidas. As duas mães se entreolharam, lágrimas surgindo nos cantos dos olhos, enquanto seguravam juntas as mãos de Daniela. Sem mencionar formalidades, Daniela entregou a cada uma o bilhete personalizado. Para a mãe adotiva, um agradecimento pelo amor eterno e pelo lar seguro. Para Ana Clélia, uma promessa de manter vivo o elo que atravessou as décadas.
Ambas leram em voz alta, abraçaram Daniela e depois entre si. A cena, ainda sem música ou artifícios, ficou marcada pelo som dos suspiros coletivos e pelo perfume de lavanda que dançava no ar. Em seguida, convidou todas a caminhar pelo jardim, revelando uma placa de cerâmica com as iniciais DB e AC entrelaçadas, simbolizando Daniela Borges e Ana Clélia, mãe adotiva e mãe biológica, unidas. Sob as árvores florescentes, conversaram sobre memórias de infância, sonhos de futuro e sobre o valor de cada passo que as levara até ali. Daniela percebeu que, embora as histórias tivessem começos distintos, agora estavam interligadas de forma indissolúvel. O encontro terminou de forma espontânea, com um pequeno lanche caseiro servido à sombra das azalhas, pão feito por Ana Clélia, geleia preparada pela mãe adotiva e chá gelado de lavanda colhida pelo quintal. Risos, confidências e planos para futuros encontros preencheram o espaço, substituindo para sempre o silêncio de dúvidas por um coro de vozes emocionadas. E naquele encontro inédito, Daniela não só reuniu suas duas mães, mas teceu um novo padrão de amor e pertencimento, selando laços que jamais se romperão. Quando a tarde se estendeu em sombras longas pelo quintal da casa de Daniela, ela sentiu que aquele encontro não era apenas um encerramento, mas o ponto de partida de algo maior. Na manhã seguinte, ela retornou ao jardim com anotações e ideias que vinham fervilhando em sua mente desde o momento em que uniu suas duas famílias. Decidira transformar aquele espaço, que agora carregava o aroma de lavanda e pão caseiro, num refúgio permanente de memória e conexão. Sem pausas, ela começou a mobilizar recursos. Encomendou placas de bronze com inscrições das iniciais DB e AC, para marcar cada canto do jardim. Desenhou pequenos painéis explicativos para futuras visitas e planejou um evento mensal chamado Encontro de Histórias, no qual convidaria outras pessoas cujas jornadas de adoção ou reencontro precisassem ser celebradas ou acolhidas. Pensou até em criar um pequeno ateliê na garagem convertida, onde ofereceria oficinas de escrita de memórias, costura de retalhos afetivos e confecção de relicários personalizados. Enquanto organizava esses planos no seu caderno, Daniela percebeu que também precisava honrar seu próprio papel como guardiã da história. Decidiu dedicar parte do final de semana para gravar um vídeo especial para o seu canal, compartilhando cada etapa da jornada, desde a carta até o grande encontro, de forma autêntica e sensível, sem sensacionalismo, mas com o calor humano que sempre guiava seu trabalho. Rascunhou o roteiro, a apresentação das cartas, a visita à ONG, o reencontro na padaria, a descoberta do diário, a abertura do relicário na estação e, por fim, a união no jardim. Cada cena deveria carregar imagens dos objetos originais, intercaladas com depoimentos espontâneos de Ana Clélia e de seus pais adotivos. Naquela mesma tarde, ela convidou a mãe biológica para uma conversa íntima na cozinha, onde prepararam juntas uma fornada de pães, revivendo o gesto que marcara seu reencontro. Enquanto sovavam a massa, Ana contou mais sobre seus sonhos de juventude, sobre os vestidos que costurava e sobre a vida que tivera de reconstruir após abrir mão de Daniela. Em troca, Daniela compartilhou fotos antigas da biblioteca onde trabalhava, poemas que escrevia em seu tempo livre e seus planos de erguer um memorial de memórias naquele jardim. Foi um diálogo sem pressa, um cruzar de histórias que tecia laços ainda mais fortes. Sem interrupção, Daniela ligou para a ONG Raízes de Luz para coordenar a inauguração de uma pequena exposição dos documentos originais, cartas, fotografias e o próprio diário de Ana no salão de eventos da instituição. Imaginou as pessoas caminhando entre caixotes de recordações, lendo bilhetes manuscritos e assistindo a clipes do vídeo que ela gravaria. Pensou também em criar um livro comemorativo em formato de caixa, contendo réplicas das cartas e um texto reflexivo sobre a importância de conhecer nossas origens para entender quem somos.
Enquanto alinhava cada detalhe, sentiu a magnitude daquela missão. Não se tratava apenas de sua história pessoal, mas de dar voz a milhares de trajetórias invisíveis, acolhendo o sofrimento e celebrando a esperança. Decidiu convidar psicólogos e assistentes sociais para participarem dos encontros de histórias, enriquecendo o espaço com acolhimento profissional e transformando aquele jardim num ponto de cura e descoberta para muitos. Naquela noite, antes de dormir, Daniela refletiu sobre como cada passo de sua busca, do envelope envelhecido ao relicário na estação, servira de inspiração para outras pessoas que acompanhavam seu canal. Ela entendeu que a verdadeira grandeza de uma história não estava apenas nos acontecimentos surpreendentes, mas na forma como ela era compartilhada, com empatia, vulnerabilidade e um convite ao leitor para olhar dentro de si mesmo. E assim, Daniela transforma sua jornada de descobertas em um legado de memórias vivas e acolhimento coletivo, selando para sempre o poder do reencontro e da esperança. Na manhã seguinte ao primeiro encontro de histórias, Daniela chegou cedo ao jardim, convertendo cada canto num espaço de acolhimento. As cadeiras reformadas recebiam almofadas bordadas com nomes de participantes que haviam compartilhado suas jornadas e, ao lado do relicário, instalaram um pedestal com as iniciais entrelaçadas, agora iluminado por pequenas lanternas de papel. Ela percorria o caminho de pedras, ajeitando os painéis explicativos que resumiam sua própria busca, o envelope, as cartas, o diário e a caixa de costura, tudo disposto de forma a guiar o olhar de quem chegasse pela primeira vez. Havia também uma mesa com cadernos em branco, convidando cada visitante a escrever uma palavra ou um fragmento de memória para deixar registrado no mural coletivo. Enquanto aguardava a chegada dos primeiros convidados, Daniela enxergava o reflexo de seu próprio rosto na superfície polida do relicário, lembrando-se de cada passo que a trouxera até ali. Chegaram então os psicólogos e assistentes sociais convidados pela ONG Raízes de Luz, carregando caixas com pastas de documentos e certificados de participação. Daniela os recebeu com um abraço caloroso, explicando como gostaria que fossem conduzidas as rodas de conversa. Cada pessoa teria 3 minutos para contar sua história, seguida por um breve acolhimento profissional e depois uma atividade criativa. Escrever um bilhete para uma versão passada de si mesma ou pintar uma pequena tela representando o lugar da primeira lembrança. Sem intervalo, os convidados se acomodaram e Daniela abriu o evento falando baixinho, para que sua voz ressoasse com autenticidade. Hoje, celebramos não apenas o reencontro de memórias, mas a coragem de acolher nossas histórias como parte do que somos. Que este jardim seja um refúgio de verdade e esperança. Na sequência, a roda se formou em volta do relicário. A primeira pessoa, um homem de 45 anos que buscava informações sobre seus pais biológicos, narrou seu percurso de adoção citando as mesmas palavras que Daniela lera nas cartas de Ana. Cada batida do meu peito te chama pelo nome que nunca pude sussurrar em teus ouvidos. Era como se a história de Daniela tivesse aberto espaço para que tantas outras vozes encontrassem seu lugar. Entre relatos de abandono, encontros tardios e descobertas inesperadas, houve risos e lágrimas misturados. Uma jovem descreveu o reencontro com sua irmã perdida. Outra comentou o alívio de finalmente entender de onde vinha seu temperamento impulsivo. E um casal emocionado compartilhou a sensação de, pela primeira vez, poder chamar 3 pessoas de mãe e pai. Daniela circulava pela roda, entregando panfletos informativos e anotando sorrisos, absorvendo cada olhar transformado pelo ato de falar e ser ouvido. Na parte final, Daniela convidou todos a se aproximarem do mural coletivo e, um a um, deixarem ali uma palavra de força. As palavras perdão, amor, liberdade preencheram o espaço branco como se desenhassem um mapa emocional.
Ao encerrar, ofereceu a cada participante uma pequena réplica do relicário, contendo uma pétala de lavanda, como lembrança de que, mesmo ausentes, os laços do passado florescem em novos começos. Ao fechar o portão, Daniela sentiu o peso leve de quem cumprira uma missão importante, mas soube que aquela era apenas a primeira edição de um movimento que alargaria horizontes e corações. Ela anotou no caderno os detalhes que poderiam melhorar o próximo evento. E antes de partir, olhou para o jardim que, agora, carregava não só a história de uma filha reencontrada, mas os sonhos de muitas vidas entrelaçadas. Quando o sol despontou na manhã seguinte, Daniela chegou cedo ao estúdio improvisado no fundo do quintal, onde instalara câmeras e microfones para gravar o vídeo especial que contaria toda a sua jornada. Sem separar fôlego, ela conferiu as luzes suaves posicionadas ao redor do relicário sobre a mesa de madeira. Ajustou o tripé com o smartphone e testou o áudio para que cada sussurro das cartas e cada tom de voz fosse capturado com clareza. Entrou em cena vestindo uma blusa de linho clara e sentou-se diante do relicário, envolvida pela mesma lavanda que marcara o reencontro, enquanto o jardim atrás dela formava um cenário vivo de memórias em flor. Com o roteiro à sua frente, Daniela começou. Em um domingo comum, uma carta misteriosa bateu à minha porta e desencadeou uma busca que me levou dos arquivos de uma ONG até o reencontro com minha mãe biológica. Hoje, quero compartilhar cada passo dessa jornada, para que você entenda o poder de uma verdade revelada. Sem pausas, ela mostrou o envelope envelhecido, deslizou as folhas de cartas na câmera e, ao mencioná-las, segurou o bilhete de 12 de agosto de 1997, lendo em voz baixa as primeiras linhas que traziam a voz trêmula de Ana Clélia. Em seguida, Daniela se levantou e caminhou até uma mesa lateral onde exibira a foto da padaria Sol Nascente. Comentou como aquele encontro inesperado, com o cheiro de pão caseiro, havia sido o primeiro abraço entre mãe e filha depois de anos de promessas. Cada objeto mostrado, o diário com páginas rasgadas, o relicário encontrado na estação ferroviária, o baú de costura pesado de lembranças, era apresentado sem cortes bruscos, permitindo que o espectador visse as imperfeições do tempo e sentisse o peso emocional de cada descoberta. Quando chegou ao momento do reencontro ampliado no jardim, Daniela posicionou uma pequena tela de tablet para mostrar clipes curtíssimos das mães assinando os bilhetes personalizados e dos participantes do primeiro encontro de histórias deixando palavras no mural coletivo. Ela descreveu o ambiente, as cadeiras de vime, os buquês de lavanda, as lanternas de papel, ressaltando que aquele espaço havia se transformado num ponto de acolhimento para dezenas de pessoas, unidas pela busca de suas próprias raízes. Sem interrupção, ela convidou Ana Clélia para falar diante da câmera, capturando as expressões suaves e o olhar sereno da mãe biológica. Ana compartilhou breve depoimento sobre o que sentiu ao revisar o diário e reencontrar Daniela, lembrando-se dos dias difíceis de costura no galpão da Rua das Flores e da esperança que a sustentou. Depois, Daniela passou o microfone para sua mãe adotiva, que, entre sorrisos e lágrimas, falou do orgulho de criar uma filha tão corajosa e da alegria de dividir esse amor agora com outra mulher. A narrativa seguiu sem cortes de tópicos técnicos, integrando cada parte da jornada como capítulos de um mesmo livro vivo. Daniela guiou o espectador pelas emoções de cada clique, cada página desdobrada e cada abraço compartilhado, até chegar ao momento em que anunciou os próximos passos: transformar o jardim em um memorial permanente, realizar eventos mensais, abrir uma exposição na ONG e lançar o livro caixa comemorativo. Ela encerrou com um apelo: se você tem uma história que merece ser contada, seja de adoção, reencontro ou autodescoberta, junte-se a nós no próximo encontro de histórias, inscreva-se, compartilhe este vídeo e ajude a manter essas memórias vivas.
Sem retomar o fôlego, Daniela agradeceu a audiência, exibiu rapidamente o slogan do canal sobre o relicário e finalizou o vídeo com um plano fechado no buquê de lavanda, simbolizando que mesmo diante da ausência, o amor floresce e se preserva. Ao desligar a câmera, ela sorriu com a certeza de que agora sua história não só inspiraria outras pessoas, mas também se tornaria um elo que uniria gerações por meio do acolhimento e da verdade. Quando Daniela voltou a se sentar diante do relicário, suas mãos tremiam levemente, não de medo, mas do peso de reconhecer que aquela jornada já havia transformado não apenas sua vida, mas o destino de tantas outras pessoas. Ela abriu o caderno onde vinha anotando reflexões e novos planos e rabiscou o título do próximo capítulo: Transformando Memórias em Legado. Naquele momento, ela sabia que precisava dar voz às histórias alheias que floresceram no jardim, trazendo-os para o vídeo e para o livro caixa, que ganhariam forma nas próximas semanas. Sem hesitar, ela reuniu os depoimentos gravados no primeiro encontro de histórias e selecionou trechos que representavam as dores e as vitórias de cada participante. Havia o relato da jovem que reencontrou a irmã, o desabafo do homem que finalmente entendeu sua trajetória de adoção, e as palavras do casal que descobrira uma tríade de amor ao encontrar seus pais biológicos e adotivos. Daniela sentiu que cada fragmento precisava ganhar destaque, mas também respeito ao ritmo de quem falava. Decidiu então estruturar o vídeo extra em 4 blocos contínuos, sem cortes abruptos: presença, escuta, partilha e acolhimento. Enquanto editava as faixas de áudio, ela notou que muitos trechos precisavam de ambientação sonora para que o espectador mergulhasse na atmosfera do jardim. Buscou gravações do vento nas folhas, do canto de pássaros ao amanhecer e do crepitar suave de uma lareira, tudo registrado nos encontros anteriores. Entre um ajuste e outro, ela anotou no caderno: adicionar vinheta sonora com notas de piano e viola, remetendo ao tom de nostalgia e renovação. Em seguida, passou à organização do texto que acompanharia o vídeo no YouTube, criando uma descrição envolvente. Neste capítulo especial, convidamos você a ouvir vozes que ecoam memórias esquecidas e a sentir o poder do acolhimento coletivo. Prepare seu coração para se emocionar com histórias reais de reencontros, perdões e descobertas. Inseriu também timestamps claros para cada bloco, facilitando a navegação de quem quisesse revisitar momentos específicos. Com o roteiro editorial finalizado, Daniela voltou-se para o livro caixa, abriu um documento de design e começou a mapear a disposição das réplicas das cartas, fotografias do diário e imagens do relicário. Pensou em uma capa de couro envelhecido, com as letras Memórias em Flores gravadas a quente, cercadas por um detalhe em relevo representando os galhos de lavanda. Cada carta teria uma réplica em página destacável, com espaço para que o leitor pudesse fazer anotações pessoais, transformando o livro num diário interativo de histórias de vida. Enquanto visualizava o protótipo, recebeu uma mensagem de Ana Clélia. Havia encontrado mais cartas endereçadas a uma criança, que ela acreditava ser uma irmã mais velha, mas cujo destino permanecia desconhecido. O coração de Daniela disparou. Outra história pedia para ser desvelada. Sem pausas, ela ligou para Celeste da ONG para solicitar acesso aos arquivos complementares, iniciando assim a busca pelo que poderia ser o próximo enredo de vidas entrelaçadas. Naquele instante, Daniela percebeu que o propósito do canal e do jardim transcendera seu reencontro pessoal. Tornara-se o movimento de reconstrução de memórias, de cura e de fortalecimento de laços invisíveis. Ela respirou fundo, sentindo o relicário repousar contra o peito, e escreveu a frase: "Quando abrimos nossos corações ao passado, plantamos sementes de esperança no futuro." Quando Daniela recebeu a notícia de Celeste sobre as cartas de uma possível irmã mais velha, seu coração se encheu de expectativa e um leve temor. Ela revisitou o envelope original, agora gasto de tantas mãos que o abriram, e lembrou-se de como cada nova pista transformou sua história.
Sem hesitar, pegou o telefone e ligou para Celeste, marcando uma visita para o dia seguinte na ONG Raízes de Luz. Na manhã seguinte, ao cruzar o portão da ONG, ela sentiu o mesmo frio inicial do primeiro dia. Celeste a recebeu com um sorriso encorajador e conduziu-a diretamente ao arquivo confidencial. Entre caixas etiquetadas por códigos, encontraram um maço de cartas endereçadas a MC 534, datadas entre 1995 e 1997. Eram cartas de Ana Clélia dirigidas a uma criança que ela acreditava ser a filha primogênita, entregue a outra família logo após o nascimento de Daniela. As cartas revelavam uma angústia ainda maior. Ana temia ter perdido não apenas uma filha, mas a própria dignidade ao lidar com os julgamentos sociais da época. Daniela sentou-se num canto silencioso da sala de arquivos, as cartas estendidas à sua frente como um tapete de memórias. A primeira, de 20 de março de 1995, implorava por notícias. Minha filha mais velha, onde está você? Será que poderá me perdoar por tê-la deixado para criar a vida em troca do sustento de sua irmã? As letras eram firmes, mas havia manchas de lágrimas no papel que tornavam cada palavra um punhal doce. Censor de um vínculo invisível, Daniela sentiu que aquela criança também merecia reencontrar suas raízes. Sem perder tempo, Daniela fotografou as cartas com o celular e pediu permissão a Celeste para ter cópias digitalizadas do dossiê MC 534. Enquanto aguardavam o processamento, conversaram sobre as possíveis pistas. Recortes de jornal indicavam que, em 1995, uma irmã de Daniela vivera em um orfanato na cidade vizinha. Documentos judiciais apontavam uma adoção tardia, em 1998, de uma menina chamada Mariana Costa, então com 3 anos de idade. De volta em casa, Daniela revisitou o relicário e o diário de Ana Clélia, buscando menção a uma filha mais velha. Encontrou entre as páginas iniciais do diário uma anotação que passara despercebida. Naquela manhã, deixei minha primeira menina nos braços de outra família. Sempre temerei ter traído meu instinto maternal. Ao ler, sentiu o nó de compaixão se apertar. A história que contara até agora ganhava uma dimensão ainda mais profunda. Não era só sobre si mesma, mas sobre uma irmã desconhecida aguardando o mesmo reencontro. Determinada a encontrar Mariana, Daniela elaborou um plano de ação. Compilar todas as informações colhidas, datas, nomes, locais, e enviar para assistentes sociais ligados à ONG, além de buscar registros públicos no cartório do orfanato onde a irmã vivera. Ela criou uma planilha detalhada, com cada carta, cada menção a datas e lugares, e traçou um mapa mental dos possíveis caminhos legais e afetivos para localizar Mariana. Enquanto isso, compartilhou com os pais adotivos a descoberta, explicando que aquela busca não diminuía o vínculo de amor que tinha com eles, mas expandia sua família de forma inesperada. Eles a apoiaram com entusiasmo, ofereceram contatos de advogados de família e prometeram acompanhar cada etapa. Ana Clélia, emocionada, enviou uma mensagem de voz implorando para que Daniela fosse paciente e delicada ao buscar pela irmã, lembrando que ela mesma temia ter partido cedo demais. No dia seguinte, Daniela compareceu ao cartório onde a adoção de Mariana fora registrada, apresentando uma cópia autenticada do dossiê MC 534 e uma autorização emitida pela ONG. O tabelião, após uma longa conferência de protocolos, indicou que poderia liberar apenas informações gerais: o nome completo da adotante, endereço atualizado e data de nascimento de Mariana, dados suficientes para iniciar o contato, mas que exigiam discrição e sensibilidade. Daniela anotou tudo em seu caderno e sentiu a adrenalina de quem está prestes a tocar uma vida importante. De volta ao carro, ela respirou fundo antes de discar para o número antigo encontrado nos registros. Era de uma residência na zona antiga da cidade vizinha. O telefone tocou 3 vezes e então uma voz suave, porém firme, atendeu. Alô? Daniela falou com calma, apresentou-se como filha de Ana Clélia e explicou que procurava a Mariana Costa. Houve um silêncio breve, mas suficiente para que Daniela sentisse toda a atenção acumulada.
Finalmente a voz respondeu: Eu sou Mariana. Onde está minha mãe? As palavras ressoaram no peito de Daniela como um êxtase e um chamado urgente. Ela prometeu falar com calma e contou sobre as cartas, o diário, o relicário, cada evidência que ligava Ana a Mariana. Combinaram um encontro num café discreto na manhã seguinte, para que ambas pudessem se reconhecer sem pressa. Ao desligar, Daniela sorriu e sentiu as lágrimas escorrerem. Depois de tanto reunir fragmentos, o próximo reencontro estava a poucas horas de acontecer. Ela anotou no caderno: Encontro com Mariana, Café do Bosque, 10 horas. E, com o coração leve, preparou os itens que levaria: cartas originais, uma foto de Ana segurando o primeiro bebê, o relicário vazio, para que naquele momento não restasse dúvida alguma do laço que buscava ser restabelecido. Quando Daniela entrou no Café do Bosque naquela manhã clara, seu coração martelava de expectativa. O aroma suave de grãos torrados e pão fresco envolvia o salão, iluminado por amplas janelas que refletiam a luz do sol nascente. Ela carregava na bolsa as cartas originais de Ana Clélia, o relicário agora vazio e uma foto antiga da mãe segurando o bebê, provas tangíveis de um passado que clamava por reconhecimento. Escolheu uma mesa discreta num canto, onde podia observar a porta sem ser notada, e acomodou tudo sobre o tampo de madeira, organizando os objetos como quem prepara um altar de memórias. Poucos minutos depois, a campainha tilintou e uma jovem mulher de olhar hesitante adentrou o café. Seus cabelos castanhos caíam suavemente sobre os ombros e nos olhos havia um misto de curiosidade e receio. Daniela sentiu o peito apertar ao reconhecê-la nas fotos digitalizadas. Era Mariana Costa, a irmã mais velha que vivera anos num orfanato e fora adotada por outra família. A moça aproximou-se segurando uma pequena bolsa de couro e sentou-se diante da mesa com um leve tremor nas mãos. Mariana! Daniela pronunciou o nome com voz carregada de emoção, segurando o olhar dela. Eu sou Daniela, sua irmã. Houve um silêncio denso, como se cada segundo precisasse ser saboreado. Então, lentamente, Mariana estendeu a mão e tocou o relicário vazio, como quem busca nele uma verdade que ainda não sente plenamente. Estas cartas, ela murmurou, apontando para o maço amarelado. Minha mãe me escreveu? Daniela assentiu, pegou a carta mais antiga e a entregou com cuidado. Mariana abriu o envelope e leu, com os lábios formando cada palavra. Minha filha mais velha, onde está você? Será que poderá me perdoar por tê-la deixado? Ao chegar ao trecho sobre o sacrifício para garantir o sustento da irmã mais nova, seus olhos se encheram de lágrimas. Daniela observou cada expressão transformada, cada respiração que se tornava mais firme à medida que a irmã absorvia aquela voz do passado. Enquanto Mariana folheava as páginas, Daniela contou a história de Ana Clélia, de como suas cartas haviam cruzado as décadas, guiando Daniela até ela e, em seguida, revelando a existência de Mariana. Descreveu a visita à ONG, o baú de arquivos, o reencontro na padaria e a construção do jardim de memórias. Contou também do encontro emocionante com Ana, da união das famílias e da missão de criar um espaço acolhedor para histórias como as delas. Mariana ouviu atentamente, enxugando as lágrimas com um guardanapo, e sorriu timidamente quando Daniela começou a retirar a foto antiga da bolsa. Esta é ela, disse Daniela, apontando para Ana jovem, segurando o bebê enrolado em manta creme. É nossa mãe biológica. Mariana demorou a falar, então seus dedos deslizaram sobre a foto como se quisessem sentir textura e calor. Finalmente, ela ergueu os olhos e encarou Daniela. Eu sempre soube que havia algo faltando, confessou. Cresci com meus pais adotivos, que me deram tanto amor, mas sentia sempre um vazio, como se outra parte de mim estivesse em outro lugar. Daniela assentiu, compartilhando o peso dessa revelação. Então, com um gesto espontâneo, ela tomou a mão de Mariana e a conduziu ao relicário vazio. Dentro, pousaram as duas as cartas dobradas com cuidado,
como um símbolo de que, ao aceitarem juntas aquelas palavras, estavam preenchendo o relicário de novo, agora não apenas com saudade, mas com esperança renovada. "Quero levá-la para conhecer nossa mãe", disse Daniela, a voz firme. "Hoje, depois, vamos até a padaria Sol Nascente. Ela estará lá para viver esse encontro." O semblante de Mariana iluminou-se. Levantaram-se, recolheram os objetos e saíram juntas do salão, lado a lado, com os passos sincronizados por uma expectativa compartilhada. Ao deixarem o salão, o barulho suave do tilintar da porta pareceu marcar o início de um novo capítulo. Na saída, Daniela enviou uma mensagem rápida a Ana Clélia. "Estamos a caminho, mal posso esperar para vê-la com você." Pouco depois, já no carro, ela pegou o relicário, colocou as cartas cuidadosamente e segurou o volante com mais segurança. Mariana, ao lado, folheava a foto, rindo com nostalgia. Ela era tão jovem. O sorriso de Daniela refletiu no retrovisor, um misto de alívio e alegria. Quando chegaram à padaria, Daniela estacionou em frente e caminharam juntas até a porta. O aroma irresistível de pão caseiro tomou conta dos sentidos, e ao entrarem, Ana Clélia as aguardava perto do balcão, tal qual no primeiro reencontro. Ao vê-las, ela abriu os braços em um gesto que pareceu abraçar as três ao mesmo tempo. Daniela e Mariana corresponderam, caindo num abraço coletivo que reparava décadas de separações. A câmera, posicionada discretamente por prateleiras e capturava cada momento, registrou o instante exato em que Mariana sussurrou no ouvido da mãe: "Eu sou sua filha mais velha." E Ana, com a voz embargada, respondeu: "Minhas duas filhas, finalmente reunidas." O reencontro selou não apenas a reconciliação de laços de sangue, mas a conclusão de uma jornada iniciada por uma única carta misteriosa. Enquanto as três se abraçavam, o aroma de canela e fermento misturava-se ao perfume de lavanda, criando um cenário em que passado, presente e futuro se fundiam num só instante de amor e pertencimento. E assim, Daniela converteu sua jornada em uma celebração de amor e reconciliação, provando que a verdade pode curar corações e unir gerações. A aurora mal começara a atingir o céu quando Daniela encontrou, sobre a soleira de sua porta, um envelope envelhecido que faria desabar todas as suas certezas. Sem hesitar, ela rasgou o lacre de cera e descobriu instruções escritas à mão. Um endereço, um nome e a promessa de uma verdade enterrada. Na sequência, percorreu os corredores silenciosos da ONG Raízes de Luz, onde Celeste lhe mostrou certidões e fotografias que confirmavam a adoção clandestina que a separara de sua mãe biológica. Munida de cartas datadas e manchas de lágrimas, Daniela seguiu até a padaria Sol Nascente, onde reencontrou Ana Clélia entre o aroma de pão quente, o primeiro abraço arrebatador após décadas de saudade. Logo em seguida, explorou o sobrado da Rua das Flores, emergindo do pó do sótão com um diário repleto de memórias e um relicário prateado que guardava o eco de uma canção de ninar. Sobre a lua da noite, na estação ferroviária desativada, encontrou uma cesta com pão caseiro e um cartão postal que a lembrava do riso infantil de quem corre livre pelos trilhos. E o relicário desvendou naquele instante o endereço final para a última peça do quebra-cabeça. Na Rua do Sossego, entrou na casa oculta pela era, descobriu manuscritos onde narrava em primeira pessoa cada gesto de amor e abandono, e sentiu o perfume da lavanda secar nos vasos como um gesto de boas-vindas. De posse de cartas inéditas, Daniela organizou em um jardim de memórias recém-inaugurado um encontro que uniu mães adotiva e biológica sob cadeiras de vime e buquês de lavanda. Ali, ela costurou num só abraço os fragmentos de sua história, selando antigas feridas com sorrisos e lágrimas compartilhadas.
Transformou então aquele espaço em refúgio permanente, programando eventos mensais de encontro de histórias, para que outros corações pudessem também reencontrar suas raízes. No dia seguinte, gravou um vídeo detalhando cada etapa da jornada, do envelope ao relicário, das cartas aos depoimentos, e produziu um capítulo extra destacando as vozes de participantes cujas narrativas ecoavam sua própria história. Enquanto editava, desenhava um protótipo de livro-caixa interativo, Memórias em Flores, com réplicas de cartas e folhas destacáveis para que cada leitor registrasse suas lembranças. O destino, porém, reservou-lhe mais um presente. Celeste encontrou cartas dirigidas a uma irmã mais velha, remetendo a uma adoção anterior. Daniela, munida de novos dossiês, percorreu cartórios e, por fim, marcou o reencontro com Mariana Costa num café ensolarado. Ao entregarem-se as cartas antigas, as duas sentiram pela primeira vez o laço invisível que unira 3 vidas. Juntas, elas caminharam até a padaria Sol Nascente, onde Ana Clélia as aguardava. O abraço triplo que se seguiu reparou o tempo, ampliou o jardim de memórias e transformou aquele reencontro num símbolo de que o amor resiste a qualquer ausência. A jornada de Daniela, Mariana e Ana Clélia prova que muitas vezes basta uma carta para desafiar o passado e abrir portas para um futuro de pertencimento. Se você carregou comigo cada descoberta, cada abraço e cada pétala de lavanda, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber histórias que curam a alma. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas encontrem coragem de buscar suas próprias verdades. Aqui, onde cada amor esconde uma verdade.